Bom dia, igreja. A graça e paz. É um prazer estar reunido aqui na casa do Senhor mais uma vez para poder adorar e cultuar o nosso Deus. Vamos começar esse culto. Jesus convida-nos à adoração. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia na leitura de João 4, 20 a 26. O texto aqui, o nome do texto aqui é a verdadeira adoração. João 4, 20 a 26. Os irmãos acharam? Amém? Vamos dizer aqui. Ainda estamos com sono, né? Domingão, acordamos agora. Culto matinal aí, né? A gente que não tem os hábitos de acordar cedo assim tão esperto, a gente sofre um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor: nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Em João 4, vemos uma das conversas mais significativas de toda a Bíblia. Jesus, de forma proposital, seguiu seu caminho passando por Samaria, uma região odiada pelos judeus, para ao meio-dia conversar com uma mulher samaritana, que em seu contexto social era rejeitada por suas escolhas e estilo de vida de pecado. Ao invés de evitá-la, Jesus foi ao seu encontro. Rapidamente ele percebeu que estava diante de uma profeta de Deus, e abriu seu coração diante dele. Ela queria adorar a Deus de maneira real, porém ela perguntou ao Senhor: qual lugar da adoração aceitável a Deus, Jerusalém ou Samaria? E o Senhor respondeu: seu Pai está à procura de verdadeiros adoradores. O lugar em si deixou de ser importante. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e verdade. Então esse é o nosso propósito hoje nesse culto. Podemos adorar nosso Deus em espírito e verdade. Essa é a verdadeira adoração. E que assim nós prosseguimos durante a semana, durante os nossos dias, após sairmos aqui, que essa é a parte mais difícil às vezes para nós, quando a gente está aqui dentro, que é fácil, é bom, mas quando saímos lá fora a gente só tem muitas dificuldades devido às tribulações, aos problemas, e continuar seguindo, adorando a Deus em espírito e verdade. O desafio é que a gente siga hoje aqui, faça um culto muito agradável, muito bom a Deus, servimos ao nosso Senhor em espírito e verdade, mas que o Senhor nos guie para que também o adoremos durante o caminhar, após sairmos daqui, durante a nossa semana, durante os nossos dias, para que as pessoas vejam em nós a perfeição de Cristo nas nossas vidas. Amém? Agora vamos pedir aí a Simone, está fazendo uma oração aí de louvor e adoração ao nosso Deus, Simone. Senhor Deus, Pai amado, grandioso és tu, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, Senhor. Amém. Te louvamos por mais um culto, Senhor meu Deus, te louvamos pela tua palavra,
Sua ajuda da Isabel. Estamos cantando o hino número Alturas de Deus Pai. A palavra de Deus nos leva à confissão. Passamos a leitura bíblica dentro de João 8, 30 a 36. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, Jesus conversa aqui com os judeus, e começa dito essas coisas, muitos creram nele. Ele estava dizendo aos judeus que Deus havia enviado da sua missão, né? E até você lendo para trás ali, você até uma parte que ele fala que não estará nesse mundo, e eles murmuram entre eles, e acham que Cristo ia se matar, na ideia deles, né? Será que ele está querendo se matar, né? Então eles não estavam entendendo. E assim que ele começou a explicar que Deus havia enviado, alguns judeus creram nele, mas não entenderam a parte aqui de liberdade. Eles falam aqui no 33, os judeus responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Jesus replicou: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado.
Então o pecado é algo que nos torna escravos, né? Hoje nós vivemos num país que não temos liberdade, podemos ir e vir, podemos aprender essa doutrina aqui maravilhosa da Escritura de Deus, mas se andarmos em pecados, seremos escravos, assim como aqueles judeus eram na sua época. E a única maneira de se libertarmos é realmente confessarmos os nossos pecados e buscarmos andar nos caminhos que o Senhor Jesus nos ensinou. Da mesma maneira que Ele nos ensinou esses judeus, a sua palavra viva que deixa para nós esse ensinamento. Que possamos, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, nos afastarmos do pecado, confessarmos os nossos pecados, porque todos pecamos todo dia, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos buscar santificação e melhorar a cada dia que passa, para que possamos um dia habitar com o Senhor para todo sempre. Amém? Podia a irmã Célia, se ela podia, depois de um minuto de oração silenciosa, estar orando pelo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Amém? Vamos estar lendo um texto aqui sobre o privilégio de contribuir, em 2 Samuel 24, 18 a 25. Então, nós vamos lá para o Antigo Testamento. Agradecer aí o diácono que já está colocando o gasofilástico. 2 Samuel 24, 18 a 25. Irmãos, acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi. Ele disse: sobe, levante-se ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a pairagem dos bois para a lenha.
Tudo isso ao rei. Araúna oferece ao rei, e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecei ao Senhor meu Deus holocaustos que não custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre todo Israel. Amém? Amém. A palavra do Senhor em 2 Samuel 24, vemos o relato do juízo de Deus sobre o seu povo, por causa da desobediência e vaidade de Davi, em fazer um censo para saber a quantidade do povo. Como uma forma de juízo, o povo foi castigado por uma praga que matou 70.000 pessoas. A praga só cessou depois que Davi se arrependeu e pediu perdão. Além disso, ele ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas pacíficas. É interessante aqui ver no texto que Araúna ofereceu a Davi todos os ingredientes aqui para ser feito esse holocausto, né? Mas Davi de imediato já muito de forma muito sábia, né? Ele já viu que precisava pagar. Ele não ia oferecer ao Senhor algo que não lhe custou nada. Então ele fez questão aqui no 24. Mas respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecer ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira aos bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga e destruiu Israel. Eu queria deixar com vocês aqui nessa parte aqui, irmãos, lembrar que as nossas ofertas, os nossos dízimos, eles têm que ser realmente de coisas realmente fruto do nosso trabalho e de coração. A gente tem que realmente ofertar, dizimar, realmente com boa vontade, com amor. E aqui do nosso lado, aqui também do outro lado, é a mesma coisa. A gente utilizar esses recursos também da melhor maneira possível. Você vê que aqui Davi fez a coisa certa e Deus abençoou. O 25 termina com Deus abençoando o seu holocausto, a sua oferta. Que Deus possa também abençoar as nossas ofertas, os nossos dízimos nesse momento. Aquele momento que a gente vai estar ofertando a Deus, fruto do nosso trabalho, aí, da nossa luta. Então, é o momento das ofertas, dos dízimos. Eu peço aqui a ajuda da Isabel aqui de novo, para tocar o hino Segurança do Crente, número 146, para quem tem. Vamos estar entregando nossos dízimos e ofertas do mesmo jeito que Davi pôde entregar. Pensando em dar o seu melhor para Deus. Amém?
podemos estar na sua casa, como foi mencionado, motivo de gratidão, ó Pai, podermos estar aqui adorando a Ti, por todos os atos desse culto e por podermos também ofertar e firmar na Tua casa, ó Pai. Que o Senhor continue a nos abençoar, Deus, somos gratos, ó Pai, mesmo em meio a essa pandemia, vamos sendo abençoados, não tem nada nos faltado, o Senhor tem nos guardado, ó Pai, tem cuidado de cada um aqui, ó Deus. Possamos continuar a servir na Tua casa, possamos continuar entregando nossas ofertas, nossos dízimos, ó Pai, com o coração voltado realmente a Ti, ó Deus, e que possamos também usar esses recursos da maneira realmente correta, como sempre foi feito nessa igreja, para a Tua obra, e precisa realmente, ó Pai, desses recursos, ó Pai, para que possa crescer. O Senhor não precisa de recurso nenhum, mas a Sua obra aqui na terra, nós precisamos dar continuidade com os recursos, ó Pai. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado na área financeira, também pelos cuidados que o Senhor tem tido para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, pode se assentar um pouquinho, agora chamar aqui a comissão de cânticos. Na sequência, eu já vou estar passando a palavra aqui para o pastor Marcos, ok? Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Só sentar um pouquinho, vamos colocar em pé novamente, para louvar o nome do Senhor. Pedir licença para poder tirar a máscara para cantar. Primeiro cântico diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor e assim ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom, nosso bom pastor. Amém? É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, é por isso que nós estamos aqui para louvar e adorar o nome de Deus, mesmo em tantas dificuldades, né? Temos visto. Mas louvado seja o Senhor, hoje e sempre, amém? Louvemos com o coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
Louvemos, grande é o Senhor. Muito digno de louvor. Assim a gente possa render toda adoração a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Grande é o Senhor. Louve, igreja, assim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, louve, é o Senhor que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Deus. Só o Senhor é Deus, ó Pai, sobre toda a terra e céus. Só o Senhor, ó Pai, ó Deus, que nos ajuda contra o inimigo, Pai. Nos ajude, Senhor, nesses momentos, ó Pai, mais difíceis das nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, ó Pai. Nos ajudar, ó Deus, em cada circunstância, ó Pai, independente da dificuldade que seja, Senhor Jesus. Ó
Obrigado, Pai, por esse momento, ó Deus, nós podemos estar aqui, ó Pai, mesmo sendo pecadores, falhos, Senhor Jesus, mas o Senhor está conosco, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça e misericórdia. Seja, Deus, com a nossa igreja, ó Pai, com a Tua igreja, ó Deus, nessa terra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. É um privilégio para nós, né? Podemos estar mais um domingo na casa de Deus. E não sei se você, assim como eu, nós sentimos um pouco falta da escola bíblica, né? Nós sabemos que toda pregação, toda boa pregação, ela contém ensino, mas a escola bíblica, nós temos oportunidade, né, de fazer alguns apontamentos, dar mais ênfase nos detalhes do texto. E hoje eu quero, junto com os irmãos, nós fazer mais uma questão de um estudo, de aprendizado. Então o sermão hoje vai ter essa ênfase, e até pedir para os irmãos abrir a Bíblia, nos ajudar a ler o texto. Vamos ver se, mesmo com máscara, a gente consegue ouvir, quando alguém for ler. Vamos aí vencermos os desafios. Texto de Mateus, capítulo de número 5. Texto de Mateus, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você já foi para a cidade de Extremo, com certeza eu acho que você já teve essa experiência, né? No caminho, é meio que um negócio sem graça, né? Você vê aqueles pastos ali perto da Fernão Dias, ali na rodovia, umas vaquinhas, e fica aquele negócio meio que sem graça. Você vai indo, mas quando você entra na cidade e vira assim, você dá de cara com aquela montanha linda, você fala: nossa, que montanha, né? O Sermão do Monte, proferido por Jesus e narrado aqui no Evangelho de Mateus, ele tem essa função aqui no Evangelho de dar ênfase, mostrar o quão grande, o tamanho exacerbado do poder do sermão que Jesus vai proferir aqui. Este sermão, que começa aqui no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, ele vai tratar de diversas coisas, entre elas, por que o cristão deve ter padrões éticos e morais. Irá tratar também de se é possível uma pessoa, mesmo sendo cristão, ter dons espirituais e mesmo assim ser reprovado mediante os parâmetros de Jesus. Vamos ver tudo isso. E esse título, né, que foi dado, se você ver na sua Bíblia aí, na minha tem duas divisões, né? Tá, Sermão do Monte e depois Bem-aventuranças. Esse título, Sermão do Monte, foi dado por Agostinho de Hipona, no século V. Ele, ao estudar essa passagem, aí deu esse título de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Então nós vamos ver aí logo no começo que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Quero traçar aqui um paralelo com vocês em relação quando Deus deu a lei para o seu povo lá no Antigo Testamento. E aí, quero que você abra a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 19, versículo de número 13. Êxodo, capítulo 19, versículo de número 13.
12 e 13. Se alguém achou, quiser ler, sinta-se à vontade, nos ajuda. Êxodo capítulo 19, versículo de número 12 e 13. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Isso, olha só. Quando Deus tirou o povo do Egito e começou a peregrinar com ele no deserto, aí chegou a hora, eles já estavam, já eram o povo de Deus, porque Deus os resgatou, então já pertenciam a Deus, e agora Deus vai dar a lei para eles. E nesse momento em que Deus vai dar a lei para o seu povo, Deus faz as restrições aí, que está no capítulo 12, no versículo 12 e versículo 13. Note que eles não poderiam chegar lá, nem tocar antes da trombeta soar. Ficou uma parte na base do monte, aí Moisés e Josué, Josué no meio do monte e Moisés com Deus lá no topo do monte. E queria que alguém lesse agora o versículo 16 aí de Êxodo 19. Olha só, Êxodo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Olha só, quando Deus vai dar a lei para o seu povo, então o monte se transforma. Trovões, relâmpago. A minha versão aqui, no final diz, o povo tremeu de medo. Agora note, imagine o cenário. Lá no Antigo Testamento, um monte no meio do deserto, relâmpagos, trovões, o povo com medo. E agora, aqui no Novo Testamento, após Jesus já começar a pregar o Evangelho, os seus discípulos já estão junto com ele. Agora Jesus sobe a esse monte e tem toda essa diferença. Lá o povo com medo, não podia tocar, não podia subir, um monte de restrição. Agora com o Messias, com Jesus, o Filho de Deus, essa história muda. Aí ele está lá no monte, todos podem ouvir, todos estão assentando, ele está ensinando livremente, não há restrição disto, porque é declarado o período da graça. Então note que a lei, quando ela é dada, ela é dada por amor também a Deus para o seu povo, mas nesse contexto de restrição, porque a santidade de Deus, se eles chegassem próximo ao monte, poderiam perder as suas vidas. Mas agora, o Filho de Deus encarnado, eles podem ter acesso direto a esses ensinos, essas leis que Jesus vai proferir agora. E aí ele vai começar, dizendo, o versículo de número 2, olha aí: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há versões que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa versão é melhor, porque o texto no qual foi escrito dá essa ênfase, pobre de espírito. Em 2012, ouvi uma reportagem que o Eike Batista, ele tinha uma dívida, em 2012 ele tinha um capital de aproximadamente 100 milhões de reais, em 2012. 3 anos depois, em 2015, o Eike tinha uma dívida de 2 bilhões. Foi o primeiro bilionário negativado no país. Tinha uma dívida de 2 bi. E
a reportagem destacava que mesmo eles a família de Eike Batista devendo 2 bilhões para a Receita, para a Justiça, eles continuavam ainda com um padrão de vida de ostentação. Ou eles não desfizeram do Porsche. Ele com sua família passavam meses em hotéis que a diária custava 5 mil reais. Ou a frota de carro deles, nenhum dos carros foram pagos os IPVAs. A multa de trânsito, nenhuma multa de trânsito ele pagou nos últimos 10 anos. Eu estava mostrando que com uma pessoa totalmente endividada e queria ostentar um padrão de vida que não era compatível com a sua dívida. E as bem-aventuranças têm esse lado também. Por quê? Porque nós, às vezes, queremos apresentar diante de Deus, ostentar uma vida moral que é incompatível com a dívida que nós temos com Deus. Por isso que a ênfase no texto é os pobres de espírito, porque eles são pobres, porque eles não têm condições de quitar essa dívida com Deus. E já no momento que eles começam a olhar para a santidade de Deus, ver através das diretrizes aqui do Antigo e do Novo Testamento, as diretrizes da Palavra de Deus, mostrando para eles o que eles têm que fazer, eles chegam e fazem um exame, olham para a sua vida e vejam que eles são totalmente em dívida com Deus. E por isso eles reconhecem a sua pobreza de espírito. Então, a ênfase aqui na questão dos pobres de espírito é porque eles reconhecem. E isso não é fácil de reconhecer essa pobreza espiritual. Porque normalmente a gente pensa que nós temos algum mérito com Deus. Quem nunca pensou assim, esse mês, essa semana, até o dia, eu estou bem, não cometi nenhum pecado, estou indo na igreja, fazendo várias ações, e a gente pensa, às vezes, ronda o nosso coração, a gente legitimar o nosso relacionamento com Deus com base em coisas que nós fazemos. Mas nós estamos falidos, nós somos pobres para com Deus. E aí, quando nós reconhecemos isso, Deus começa a intervir na nossa pobreza espiritual. E aí nós podemos ser ricos também. Quer ver um texto? Vamos lá para o texto de Apocalipse. Abra aí sua Bíblia. E quem achou pode nos ajudar aí. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16 e 17. Alguém pode ser pobre, embora se julgar rico, que era o fato lá de Eike Batista. E acontece isso na nossa vida espiritual. Às vezes, diante de pobreza, estamos achando que somos ricos. Olha aí, Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Alguém lê o verso? Apocalipse 3, 16 e 17. Sim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, Jesus falando a uma igreja, irmãos, a igreja de Laodiceia, que eles se achavam ricos, mas na verdade eles eram pobre, miserável, miserável, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Como que uma igreja pode ter esses distintivos, esses adjetivos? Como que isso pode normatizar a nossa vida? É possível chegar a esse ponto? E quando que chegamos a esse ponto? Quando nós tentamos nos relacionar com Deus diante dos méritos. Nós não podemos fazer nada que agrade a Deus para que nós possamos ser aceitos por Ele com base nessas obras. E aí, se você leu o verso
Agora Apocalipse capítulo 2 e 9. Eu vou ler aqui. A igreja, o primeiro foi a igreja de Laodiceia, e agora Jesus escrevendo, falando sobre a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação ou aflição, a tua pobreza, mas tu és rico. E normalmente a gente pensamos assim: olha, eu preciso ajuntar tesouros no céu. Jesus fala isso, né? Para ser rico para com Deus. E aí, no sistema do capitalismo, né? Então eu vou fazer, guardar, para que eu possa realmente ser rico para com Deus. Mas a ênfase é o contrário. Eu reconhecendo a minha pobreza, o meu estado espiritual de que nada sou, e aí eu me torno rico para com Deus, porque sou aceito por Ele. E esses que olham para a sua miséria espiritual, para a sua vida espiritual, veja que a situação está difícil, eles veem que são realmente pobres, carecem da glória de Deus. Aí o próximo movimento é o versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? O mundo tenta nos ensinar a correr atrás da euforia, da alegria, mas aqueles pobres de espírito, quando eles olham para Deus, olham para aquilo que Jesus fez com ele, fez por eles, e aí eles reconhecem sua pobreza e começam a chorar. Aqui um choro, irmãos, aqui não é choro porque foi ferido o ego, porque perdeu a água, não. O choro aqui é um choro para com Deus, diante de saber que não se pode fazer nada perante esse Deus. A situação que nós vivemos, que é triste, a situação dos nossos pecados, e nós olhamos para Deus e vemos que somos pobres, e o próximo passo é a questão de nós reconhecermos, e aí vem esse choro sincero, verdadeiro, porque eles serão consolados. Note que Jesus começa o sermão dizendo no versículo 3 que deles é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças estão todas no futuro. Somente o versículo de número 3, né, que já é, o deles é o reino é chegado. Como que o reino é chegado? Mateus capítulo 4, versículo 23, vai dizer: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, para entrar no reino de Deus, para ser aceito por esse reino, que é o próprio Cristo, é preciso reconhecer a pobreza. E aí, quando nós olhamos e conhecemos, começamos a ver que a necessidade, a situação é precária e exige choro. Por último, né, como que eu faço então? Né? E duas aplicações rápidas, básicas. O que eu faço para ser então um pobre de espírito? Simplesmente olhar para Jesus e ver o que Ele fez por você. Colocar toda a nossa confiança, colocar todo o nosso relacionamento com Deus com base na pessoa de Jesus. Eu olho para Jesus e aceito o que Ele fez por mim, e assim Deus me aceita. Quando eu baseio a minha vida cristã nos méritos de Jesus, eu dizendo que eu não posso fazer nada, eu me torno pobre de espírito. E tirar as nossas armas, né? Deixar de toda a altivez do espírito, deixar de que nós possamos se relacionar com Deus com base nesses méritos. Então, que nós possamos assim ser esses bem-aventurados e estar dentro do reino de Deus. Se você reconhece isso, você já está inserido no reino de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Mensagem muito boa, né? Muito oportuna. Dando continuidade ao nosso culto, vamos aqui estar lembrando algumas
os 3 também é quarta, né? Sara, né? Sara. Sara. Se o hospital tiver aqueles medicamentos que está faltando, né? Sim. E agradecer também que a igreja orou pela Natália, está conosco hoje de manhã. Estou muito feliz por isso. Ela está aqui conosco aqui, agradecer a presença. Está aqui o Arthur, né, pai? O Thiago também subiu, essa ela diferente, está falando diferente aqui do que não está participando com a gente aqui, que eu sou assim que está vindo todo domingo, a gente já está marcando, né? Agradecer também a presença desses irmãos queridos que também que estão vindo nesse domingo aqui com a gente. Simone, você poderia orar por nós de novo? Tem uma oração aí abençoada aí para esses irmãos aniversariantes, os enfermos, todas essas lutas que passamos no nosso dia. Senhor Deus, Pai amado, ainda na Tua presença, queremos Te louvar, Senhor, por esses aniversariantes, ó Pai, que estarão comemorando mais um ano, Pai, nesta semana que se inicia, ó Pai. Diante de Ti, Senhor, também colocamos cada pedido, ó Pai, em favor desses enfermos, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, de cada um. Oramos pelas famílias enlutadas, ó Senhor, pelas famílias enlutadas de todo o Brasil também, as mais de 50 mil famílias enlutadas, que o Senhor esteja consolando, ó Pai, cada coração. Pedimos, ó Pai, por essas cirurgias que serão realizadas, ó Pai, que a Tua mão, que o anjo do Senhor esteja, ó Pai, direcionando as mãos dos médicos, ó Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelos agradecimentos também, ó Senhor, pelos livramentos que o Senhor também tem nos demonstrado, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro, que eu agradeço. Amém.